Especismo. Especismo é o chauvinismo da espécie humana, ou de uma espécie ou outra que seja, mas enfim, como somos nós que exercemos o especismo, né? O especismo, de modo geral, é entendido como seres humanos têm direitos extraordinários sobre todo o resto. Então, nós temos o direito de ter animais de estimação para o nosso conforto, né? E aí o manejo desses animais vai ser conforme a gente entender. Nós tomaremos as decisões. Qual animal vai cruzar com qual? Qual vamos castrar? Qual não vamos castrar? Né? Isso é para o bem dele. Tudo isso a espécie humana acha que tem esse direito, né? Ou tem esse poder e chama isso de um direito, né? Há críticas em relação ao especismo justamente no sentido de que nós, da espécie humana, né, superado aproximadamente a questão do racismo, ainda assim mantemos essa espécie de supremacia humana sobre todas as outras espécies animais, vegetais, fundi, monera, etc. Basicamente, nós criamos animais para comer, criamos animais para pegar o couro deles, criamos animais para termos satisfação afetiva, né? E criamos animais para enfeite, criamos animais para que nós bem entendemos. Mesma coisa com plantas, né? Então, nós não temos pudores como espécie em explorar outras espécies. Podemos até nos considerar benfazejos em relação a muitas delas, mas, em última análise, é o nosso interesse que está em questão. E aí isso é apresentado e, em parte, criticado como especismo. Muito bem. Veja bem, a ideia de especismo está muito ligada ao poder que nós temos hoje sobre o mundo animal e o fato de que nós usamos animais, inclusive, para comer. E para comer a gente tem que abater eles. É mais saudável para a gente comer um boi abatido do que esperar ele morrer de morte natural, que ele vai poder contaminar essa coisa toda. Então nós vamos lá e também tem as questões da criação. Quanto à criação, isso evoluiu muito no mundo veterinário. Eu vejo até para minha esposa estuda veterinária e vejo, acompanha as palestras. Na verdade, hoje a ideia de bem-estar animal ela melhora a produção, ela melhora o lucro do produtor pecuarista, né? Seja de frango, seja de boi, seja do que for, da ovelha, sei lá. Isso, e o bem-estar animal também na questão dos pets, né? A gente melhorou muito isso. Hoje existe toda uma preocupação com a dor no animal, até a eutanásia se pratica em caso de dores muito fortes e crônicas que não pode se resolver, né? Que não tem solução pela medicina veterinária. Então a gente tá bem nessa parte de bem-estar. O problema continua sendo dois problemas que você colocou. Seria a questão da reprodução assistida. Nós decidimos quem vai viver, quem vai morrer, quem vai reproduzir, quem não vai, com base em critérios econômicos, né? Ou então critérios estéticos, no caso dos pets. Podemos escolher, aquele gatinho tem o pelinho mais bonitinho e tal, vem da raça tal, que é bonitinho, que é valorizada no mercado esteticamente, então vamos reproduzir ele, não vamos reproduzir aquele outro, vamos castrar aquele gato de rua que também está reproduzindo demais e está enchendo de gato na rua, enfim. Tem todo um controle aí. Agora, de onde isso vem? Claro, eu me dizer o seguinte, poxa, eu já vi uma vez eu vi de relance, vi uma vaca sendo abatida. É um espetáculo horrível, entendeu? Uma coisa assim que me marcou muito, assim, me revoltou muito, uma coisa que eu sinto empatia e me dói, me conflitua muito um animal sendo abatido, quanto mais um animal. Mas aí eu também penso, bom, isso é muito cultural. Por que isso é muito cultural? Porque eu não tenho problema em matar uma barata. Ela também é parte da fauna. Então a gente, às vezes esse especismo pode ser uma coisa para os mamíferos, ou então para os mamíferos e algumas aves, para aqueles com quem nós nos identificamos. Começa daí, então é muito cultural isso. E culturalmente nós aceitamos que nós podemos criar animais, selecionar animais, seja para o nosso prazer estético, seja para o nosso prazer
da companhia dos pets, seja para fins econômicos de geração de alimentos, né? De alimentos de boa qualidade. Que você, se você não vai comer carne bovina, para você ter os mesmos benefícios que a variedade de nutrientes que existe na carne bovina, com a complexidade de nutrientes, que nem é toda conhecida ainda, cada dia se descobre mais, né, complexidade, você vai ter que tomar uma série de suplementos, a sua alimentação vai ficar bastante complicada, né, para você ter a mesma coisa que você teria na carne bovina, por exemplo. Né? A carne caprina também substitui bem, mas são carnes bastante complexas e bastante nutritivas. Então, agora, sobre o especismo em si, para dar a base, né, disso, para não virar veganismo por posição política, porque eu respeito, e até digo para os, olha, se nós temos tecnologia, graças ao Ocidente cristão que você abomina, nós temos tecnologia para hoje, se a gente quisesse parar de abater animais, a gente teria condições de manter vidas saudáveis só com alimentação de origem vegetal. Nós temos tecnologia para isso. Né? Seria bastante complexo, as pessoas têm que ter uma série de disciplinas, mas não é impossível. Em tempos passados seria impossível. Hoje não é impossível, graças ao que você detesta, que é a civilização ocidental, a ciência, a tecnologia que nos trouxe até aqui. Agora, quanto ao especismo, vamos pensar nas primeiras comunidades humanas, pensar no Éden, quando nós éramos uma espécie entre várias, quando nós fugíamos de leões, quando nós tínhamos problemas com várias outras espécies, quando nós não podíamos controlar insetos. Que é bem complicado você não controlar insetos. Tem lugares, a Sibéria sempre foi um problema, porque no verão aquilo vira inseto que não acaba mais. Essas regiões que têm um inverno muito rigoroso, gelado, elas têm, favorece a criação de tipos de insetos que nos infestam, que dão problemas, até para as colheitas, até para plantar. Porque se a gente não come mais, a gente tem que plantar vegetais. E aí o especismo, os vegetais, a flora também é feita de espécies. Também é feita de espécies que você controla a reprodução. O que é o milho? Aquela espiga de milho bonitona. Ela começou como um milhetinho desse tamanho, começou como uma gramínea, ainda é uma gramínea, né? Mas a gramínea é ralinha, que não alimentava muito, e aquilo foi sendo cultivado, inclusive pelos povos americanos, né? Tão queridos, bons selvagens ameríndios, né? Então, são bem vistos como os puros de coração, que não eram puros de coração, coisa nenhuma, a gente já viu aqui na questão Inca, por exemplo, que não era nada disso. Bom, mas então, para desfazer esse mito, vamos pegar e não colocar nossa espécie. Nossa espécie ela não era especialmente preparada e ela sofreu, inclusive tem estudos antropológicos hoje que mostram que daqueles primeiros agrupamentos humanos chegou uma determinada população e depois as condições, condições não só climáticas, mas as condições de interação com outros animais, com outras espécies, houve uma diminuição. Muitos dos nossos antepassados, das tribos, foram extintas, se perderam. Alguns sobreviveram. Então, não era uma espécie predominante. Ela vai se tornar predominante quando ela domina a agricultura, quando ela domina a pecuária vem antes da agricultura. A domesticação de animais. Por quê? Porque nós também nos domesticamos. Civilização é um processo de domesticação da sociedade, de a gente criar sociedades complexas através do raciocínio, da inteligência, da linguagem complexa. Nossa linguagem foi tendo cada vez mais vocábulos. Eu sei que os golfinhos também têm uma variedade enorme de vocábulos. Eu até digo que os golfinhos poderiam competir com os humanos se eles tivessem meios físicos e pudessem viver em terra para ser uma espécie espelho nossa. Tal a inteligência, tal a complexidade social, até em termos de sexualidade dos golfinhos. As fêmeas de golfinho têm orgasmo, elas escolhem machos, elas têm estratégias, os machos têm estratégias de briga entre eles têm todo um esforço coletivo para caçar, eles caçam os peixes, né, eles fazem aquelas pescarias deles com um esforço coletivo muito elaborado, eles passam em testes de inteligência altamente complexa, de escolher caminho, a noção geográfica, a noção espacial deles é muito grande, mas eles vivem no meio aquático que não favorece, não dá para construir uma cidade lá dentro, não dá para construir uma Atlântida. Talvez algum dia os golfinhos construam algo como a lenda de Atlântida, a lenda grega de Atlântida. Mas me parece que o especismo a gente tem que ter muito cuidado, no sentido de que eu sou contra qualquer proibição do nosso controle sobre as outras espécies, porque não sabe onde isso vai parar. Não dá para saber onde isso vai parar.
E eu acho que é um direito da espécie humana. Claro, cuidando do bem-estar animal. E, em último argumento, é o seguinte: existiriam bois ainda na natureza se nós não os criássemos? A questão do especismo ela pode ser levada também à questão de inteligência artificial, né? Então, tem toda a questão de o que torna um ser vivo senciente a ponto de que o sofrimento dele deva ser levado como uma coisa importante. Isso surge com aqueles animais que a gente tem mais contato, os pets, né? Então, um cachorro que está lá com seus 12 anos, é um cachorro grande, que tem um ciclo de vida mais rápido, então ele já está com câncer, está com problema nas articulações, sofre muito, não consegue mais ter uma vida que a gente acha que vale a pena, né? Então vai lá e se diz, não, a melhor solução é a eutanásia, a gente não vai deixar ele morrer daqui 6 meses sofrendo mais, até a gente vai abreviar esse sofrimento, que não há razão de ser, né? Então, com cachorros grandes, é muito comum isso acontecer muito rápido, né? O Golden Retriever, o próprio pastor alemão, são animais que vivem pouco tempo, não duram muito tempo. Então, quem gosta de cachorro e gosta de cachorro grande, já viu muitos cachorros morrerem de velhice muito sofrida, né? Mas, e um gato? Um gato também sofre, né? Mas a gente não se identifica tanto. O gato não tem ele está há muito menos tempo no ambiente doméstico, uns 10 mil anos, o cachorro há uns 20 mil anos. Então, o cachorro está muito mais adaptado ao ser humano do que o gato. A vaca a gente não vê. As pessoas da cidade não conhecem vaca, né? Não tem contato com a vaca. Galinha. Além da gente não ter contato com galinha, ele é um bicho meio abstrato, ele parece uma máquina, né? E é uma ave, não é mamífero. Não, é que tem aves que a gente tem mais contato. Então, o papagaio, né? O canarinho. O canarinho é uma coisa meio abstrata também. Peixe é um bicho, assim, bem limitado, né? Tartaruga, né? Répteis, agora tem a moda de répteis. As pessoas têm pouca empatia com esses bichos que não são mamíferos, né? O sofrimento, eu já vi carnear ovelha, né? Não fiquei ofendido nem nada. Eu era criança, achei absolutamente normal e comi, inclusive, né? A minha mãe, algumas tias tinham um problema. A galinha tal, agora a gente vai matar a galinha tal, que era de estimação. Eu não vou comer. Isso nunca pegou para mim, né? Eu tive cachorro, tive gato, né? Mas, assim, nunca lidei muito com o problema da morte, não achava que era um problema. Para mim sempre foi muito natural a questão da morte, nunca tive esse tipo de problema. Causar sofrimento num animal ou numa pessoa, isso eu acho problemático. E o problema é que, tentando fazer o bem, a gente faz bastante sofrimento, né? O mal acaba sendo uma questão a ser discutida, né? Então é aquela frase do eu, como dono de cachorro, de gato, não sou mais dono de cachorro e de gato, eu sou contra pets, e digo assim, eu não me dou o direito de cuidar de animais cuja minha dedicação possivelmente será bastante limitada, eu não me dou esse direito, mas eu me dou o direito de comer carne de gado, eu gosto muito de carne de gado, né? E é aquilo que tu disseste, na verdade é uma simbiose, né? A nossa espécie, por ter esse papel de caçador, coletor bem sucedido, ela acabou perdendo a capacidade de produzir nutrientes que muitos animais conseguem produzir naturalmente. A gente precisa comer alguma coisa que tem aquilo, né? Então, é pelo nosso sucesso evolutivo que a gente precisa comer carne. Basicamente, o ser humano precisa comer carne. Ou a carne é a forma mais fácil de conseguir uma série de nutrientes. Tecnicamente, hoje, é possível substituir a carne? Claro que é, né? Mas é aquela história, né? Tu vai tomar pílula, tu vai ter que botar na massa, no espaguete, né? Tu vai ter que suplementar a tua alimentação com algumas coisas que normalmente só conseguiria pegar comendo carne, comendo fígado, por exemplo. Para dar um exemplo assim bem peculiar, que as pessoas não gostam de fígado, eu gosto, né? Mas enfim,
A questão do especismo, no entanto, ela pode ser entendida como um problema que vai surgir de maneira mais específica, provável, mais explícita, talvez, quando nós produzirmos inteligências artificiais talvez parecidas com a nossa. E eu sempre brinco que eu não imagino que a gente vá planejar uma máquina para ser inteligente como um ser humano. Seria burrice da nossa parte. Mas muito provável que a gente faça prótese. Então, o meu neto tem um AVC e perde uma parte do cérebro. Coloca um módulo lá que vai substituir aquela função daquele pedaço do cérebro que foi perdido. Aí tem outro problema, bateu com a cabeça e morreu não sei o quê. Põe outra prótese. 500 anos depois, de repente, não tem mais nada original ali. E aí nós teremos uma inteligência artificial que teve um início biológico e não é mais... Isso é um ser humano, tem direitos de ser humano. Dessa maneira, aos pouquinhos, eu acho muito provável que se entenda que sim. Não é? Outra hipótese que é discutida. E se a gente começar, por modificação genética, a fazer cachorros mais inteligentes? Ou se a gente fizer um golfinho que tenha órgãos prênseis, que permitam que ele construa o raio da cidade, né? Isso é o chamado uplifting, eu não sei como é que se traduz isso, seria a elevação de uma espécie de inteligência alta, mas que não tem meios de expressar essa inteligência, ou mesmo desenvolvendo a inteligência num animal que hoje em dia é bastante burro, vamos dizer assim, um ratinho, um gato, um cachorro, um macaco, né? Um macaco é muito parecido conosco, um macaco prego, né? Ou então um chimpanzé ou um gorila. O gorila, mas... Não seria uma tarefa de engenharia genética, nem precisaria mexer nos genes, só fazendo seleção artificial, fazendo reproduzir justamente aqueles que mostrem mais habilidades linguísticas, assim, assado. Daqui a pouco eles estão falando, ou se comunicando. Eles já falam, né? Chimpanzés e gorilas, eles aprendem a utilizar as linguagens de sinais de Você falou no gorila, deixa eu fazer um parênteses sobre o gorila. O gorila, o Congo ainda se abate gorilas para comer, tá? Mas em Uganda isso já é proibido. E a sociedade uganda já não aceita. E o Ocidente, o resto do mundo, não aceita realmente que se mate um gorila para qualquer coisa. Não se aceita que se cause sofrimento ao gorila. Então nós já equiparamos o gorila a nós, porque ele é muito parecido com a gente. E até a organização social dele, embora ele seja poligâmico e tal, aquela coisa toda, que tem aquela luta que é parecida com os leões e tal, ele é parecido com a gente. Então, tem essas questões aí. Agora, sobre a questão, a gente falou de eugenia aqui, eu queria introduzir a questão da eugenia, né? Você já está entrando na seleção artificial. A gente falou aqui que não se deu conta de uma coisa. Qual é a espécie de mamífero que hoje é mais perfeita geneticamente? Ou seja, ela está livre de doenças, ela praticamente não tem problema de parto, ela não tem. Só você tem que botar um negocinho lá na orelha, que você bota um repelente para ela não pegar inseto, porque inseto não tem jeito, você não vai matar todos os insetos. É o gado bovino. Isso é a vaca. É a vaca, o boi. Então, essa é a espécie. Nós fizemos por eles, claro, nós matamos eles para comer, mas ao mesmo tempo nós fizemos lá, nós deixamos esses gados muito bem selecionados, nós eliminamos os problemáticos da espécie. O boi taurus e o boi índico são as duas espécies do boi, né? O taurus é aquele que tem reto em cima e o índico é aquele que tem a corcova, né? A carne chamada cupim, tá? No Brasil. Bom, então tem problemas aí, mas a gente já falou de eugenia, a gente não pode eticamente fazer isso com outro humano. E também não pode fazer com gorila, como você bem lembrou. Então, nós já estabelecemos fronteiras e eu acho que essas fronteiras são boas. Eu acho que essas fronteiras passaram o teste do tempo, elas são boas, são úteis. Então, aquele princípio que a gente já defendeu aqui em conservadorismo. Aquilo que passou no teste do tempo é bom e é útil. Eu não concordo que a gente não possa fazer eugenia na nossa espécie, inclusive por razões éticas. O problema é que nós temos um trauma histórico da eugenia nazista, né? E tinha outras antes também, né? Mas basicamente o trauma do nazismo tornou isso um tabu, né?
é possível que futuramente a gente possa rever isso, né? Não no objetivo de extirpar essa ou aquela raça, né? Mas no sentido de, por exemplo, nos livrar de doenças, né? Então, digamos que eu tenha um problema genético grave, e dá para contornar isso. Então, eu não vou me reproduzir naturalmente. Eu vou pegar meus gametas, eles vão ser levemente alterados naquilo que é possível alterar e necessário, no caso, para evitar um problema grave, e aí eu vou fazer uma reprodução assistida, né? O problema da eugenia é que os meios da eugenia não, esses aqui a gente não vai deixar reproduzir, vamos castrar todos que são assim, ou vamos matar todos que são assim. Isso era genocida, vamos dizer assim, né? Então, a questão dos meios permite que a gente faça outras formas de eugenia que eu não vejo como problemático, mas se a gente associar também a questão de tomar muito cuidado de, ao fazer essa eugenia, não fazer uma homogeneização que faça com que uma doença que um pega, todos pegam, e a gente pode ter grande dizimação da espécie humana por uma falta de diversidade. Então, uma eugenia do futuro, né, ela pode defender a diversidade, mas dentro de certas ideias de saúde, ou até mesmo, olha, o que é uma coisa muito estressante do nosso ambiente moderno? É o excesso de calorias. Então, a gente pode desenvolver linhagens e estimular isso, as famílias a adotar. Olha, tenha filhos que não tenham propensão a comer enquanto tiver comida. Ele vai comer, porque a gente tem muita comida para oferecer para eles, mas eles vão brigar com a gente quando a mãe diz, come mais um pedacinho, eles vão ter força de vontade para dizer, não mãe, não vou comer, e não come, pronto. E a gente salva uma geração da grande epidemia que mata muito mais do que a atual epidemia, é a questão da obesidade. Não é aqui gordofobia, né? É a obesidade que faz mal para a pessoa, que a pessoa sofre, ela tem uma limitação da vida que ela pode ter, a qualidade de vida. E isso é um problema que preocupa os pais. Então, qual é o pai que quer que o filho sofra muito, né? Não tem muito. Claro, eu vou fazer que o meu filho seja burro para que ele não sofra muito na vida. Não, isso possivelmente vai ser vedado, né? Espero eu que seja, Sim. né? Mas a ideia básica é eugenia por si não é uma ideia ruim, mas ela levou a grandes pesadelos no século XIX e principalmente no século XX. Bom, a gente já falou sobre eugenia, hoje o programa é sobre o especismo, então, tentando concluir aqui sobre o especismo. Tu abre os parênteses e eu vou neles, né? Eu sei, mas é natural, a gente faz parte do nosso, já é a nossa marca registrada aqui. Não tem problema nenhum nisso, eu acho que fazer relações, essas correlações são importantes. A criação comercial de espécimes animais para fins de reprodução, para fins de alimentação, eu não vejo problema nenhum. Não devemos ultrapassar essa barreira está aí para ficar. Eu defendo que essa barreira fique. Não quero veganismo por decreto. Eu sou contra qualquer ideia de engenharia social que determine o veganismo como obrigatoriedade, ou seja, que a gente pare de criar e abater animais. Tá? Eu acredito, Aurélio, que o caminho vai ser meio vegano. Só que a gente vai ter carne de gado feita no laboratório, né? E possivelmente as pessoas não vão aderir a este veganismo pelas ideias veganas que são, na verdade, anticapitalistas, tá? Eles vão adotar justamente por ideias capitalistas, que possivelmente vai ser mais barato e mais seguro comer a carne de laboratório do que comer a carne natural. E aí, possivelmente, com muita gente não dependendo nem mesmo para conforto de comer carne de gado natural, é muito provável que aí surja um abolicionismo, porque, enfim, a boa vontade com o interesse é o que move a sociedade. Maravilha. Os veganos são anticapitalistas, não nos enganemos. Não, exatamente, claro. Eles são anti tudo, né? São as pessoas que não encontram sentido da vida e aí vão buscar aquela coisa que já foi falado aqui no outro vídeo. Beleza. Mas a comida é boa, a comida é muito boa. Sim, sem dúvida.